conjuntura e espectral de nó de experiência que se entrelaçou, é mister considerar o desencadeamento que ocorreu ali e o que isso representou para o que virá. Mesmo porque nesse tipo de enodoado se tem superfície de obumbroso, trevoso cárcere que se intercomunica e confunde com espenhadeiro precipício subcrostal. Daí que é possível avistar um planalto que se quebra num abrupto abismo despenhadeiro. E André Luiz vai dizer em Libertação, no capítulo que fala do quadro doloroso, de um local onde esse tipo de arfo se configurava e encontrou uma mulher que tinha 3 ovoides ali com ela e que havia gastado seu perispírito inenarrável, inimaginável tormenta do ódio, do desespero, e houve uma associação a ela, por ela ter sido uma senhora de escravo na existência da qual ela havia vindo como encarnada, onde ela havia se casado com um senhor de terra e este tinha um caso com uma escrava e tinha tido filho com ela, 2. E mesmo ao assumir um enlace com essa senhora, ele continuou nessa situação irregular e ela, ao descobrir, deliberou que essa escrava fosse mandada para uma outra região onde ela veio a desfalecer de uma doença que a acometeu. E pegou os 2 filhos dele com ela, colocou no tronco, flagelou, passou a ele circular com corrente, esses 2, sob vexame, impropério que recebiam. E ao termo da trama ali, vieram a cair de tuberculose sem remissão, sem um atendimento adequado, e desencarnou. Quando isso ocorre, eles com a mãe que já havia desencarnado, voltou para perturbar essa senhora no além-túmulo, os 3, e na degeneração que aconteceu do perispírito,
pelo desespero, pelo ineludível ódio que acende, queima, se configurou ali um inenarrável quadro onde ela estava estirada no chão e quando André Luiz tocava naquele ovóide podia perceber um ser pensante ali que emitia a ideia de vingança e permanecia nela. E quando foi possível analisar a conjuntura e colocar uma associação de sequência para ajudar essa mulher, o esposo que desencarnou e veio procurá-la já estava reencarnado e ela em vias de reencarnar, mas enfrentar a luta tremenda para reencontrar esse esposo de ontem. E iria ser torturada pelo desejo da maternidade, porque veja, quando eu tenho espíritos com os quais eu tenho débito e preciso receber como mãe para que no meu colo se dilua o débito, a cegueira, a insensatez, o descalabro, e reaprendamos a nos amar, ocorre que isso vai se manifestar em mim como um desejo incontido de ser mãe. Porque não é o ser mãe pelo ser mãe, é o chamamento que é feito a mim, através desses espíritos, para que eles possam vir. Até pela mote de algema ao qual estamos ligados e precisamos iniciar o desgaste dela, que vai acontecer quando esse respectivo espírito reencarna como meu filho. Por isso que a pessoa, dentro de determinada idade, da adolescência, e nessa baila tem um desejo infrene de iniciar um relacionamento de namoro e casar, inexplicável, e de ter filho, que é o ontem dela chamando ela para um estado de coisa, e que ela vai experimentar paz a partir em atender isso. Por isso que essa mulher, ao pegar essa criança no colo, sente aquela paz e passa a ter uma segurança diferente, porque ela disse sim para algo que precisava vir à fluxo e fazer acontecer naquele momento da sua vida. E essa mulher, ela havia de certa forma se transformado numa bola de gude, num núcleo magnético das mentes que havia transtornado, prejudicado, porque eu sublime me elevo com aquele que auxilio, redimo, estendo a mão, amo, ou eu me despenco, despenhadeira abaixo, me rebaixo com quem eu prejudico, persigo, ataco,
rodeio. E é o espectro do que ela experimentaria. Porque ao adentrar o carro do vaso físico, que já estava sendo preparado, primeiro que para encontrar o esposo de ontem, informar essa família onde ela receberia esses adversários que ela impingiu vexame, tortura, descalabro, seria muito difícil. Então, até mesmo construir esse relacionamento com esse esposo seria uma luta muito grande que ela ia impingir. Um empreendimento de encetada complexa para que ela pudesse trazer esses 3 ovoides no braço pela reencarnação, que ora estavam ali sitiando ela. E André Luiz vai inquirir sobre a questão de reencontrar logo numa reencarnação seguinte adversário, porque ele havia acompanhado manobra reencarnacional com um acompanhamento, uma afluxação direta de cautela e cuidado diferenciado para ter um reencontro logo. Nesse Mina se configura ter uma distância de às vezes uma reencarnação para reencontrar aquele adversário. Pode acontecer de às vezes passar 400 anos sem que eu reencontre aquela pessoa com o qual saí pela porta do túmulo em condição de adversariedade, de inimizade. E por isso que quando o reencontro acontece, nesse caso, é tão complexo também. Porque tanto eu como o outro mudou muito. E o nosso último reencontro foi numa situação de inimizade, enquanto encarnado. E devido a esse reencontro e a essa interação ter sido no corpo de carne. Porque se eu saio com ele pela porta do túmulo na inimizade, pode ser que nós fiquemos apartados um do outro, mesmo no astral esse reencontro não ocorre, e fica essa apartação às vezes por 500 anos, até que o reencontro possa acontecer. Pode ser menos, pode ser mais. E essa foi o estranhamento de André Luiz, de perceber que logo já haveria um reencontro na carne com esses avós adversários dela, como filho dela. Ao que vai ser explicado que existem interferência, interseção de vulto importante por se atender à nobre, elevada missão do interessado no porvir, e que esses casos onde entra em jogo interesse mobilitante conta aos milhões. Ou seja,
mesmo eu tendo tido um queima-roupa na inimizade com o outro aqui, pode ser que a par de interesse que desce de cima, nosso reencontro só vai acontecer bem para frente. Isso pode contar 600 anos para que o reencontro ocorra. Mesmo assim, existem milhões de reencarnação em que, devido à necessidade compulsória de expiar delito hórrido, grave, onde alguém se torna o mel em torno de abelha, um centro de gravitação de consciência em desalinho desequilibrada por sua responsabilidade, e assume a dianteira do trabalho de reparar, reajustar, que é complexo, se perde no tempo, que é longínquo, é algo que vai demandar muita energia, muita ampulheta de tempo para acontecer. E isso é expresso até na própria questão de satélite, planeta, onde existe gravitação. Quer dizer, antes eu acordar para a necessidade de gravitar a caridade na interação em torno de mim e deixar um rastro positivo, do que eu me tornar um imã degenerado que leva a uma gravitação de amargura, rebelião, desespero, ofensa, porque isso cria um círculo de atração e repulsão numa gravitação que vai me compelir a um trabalho de ajuste, às vezes muito longo e complicado. Como você imaginar que uma mulher que tem 3 espíritos na forma ovoide, que degenerou para essa condição, no ódio em que se consumiram dela, quer dizer, ela está no centro de um ódio que levou uma degeneração perispiritual para uma forma ovoide, que é algo gravíssimo, e que tem ela como norte daquilo, precisar compulsoriamente reentrar na carne e receber como mãe esses espíritos para tentar reconduzi-los a um caminho menos hórrido, mais humano. Uma tarefa que ela acabou que criou para ela ao se entregar ao desvario do egoísmo terrificante, subcrostal a que ela se entregou. Por isso, ela desde criança iria experimentar ao reencarnar a interferência de ser que projetou com ela no precipício, no abismo mental do rancor, do ódio. Terá a meninice sofrida, sombria,
pela angústia, pesar. Sinistro, desconhecido, que vai sendo colocado no pote da sua vida mental, acumulando, sem que seja claro para ela explicar a situação na sua alma algemada ou presa. Experimentará doença de diagnose, defesa, na tela de conhecimento terra-terra, porque veio da persistente, constante, inarredável, invisível atuação de adversário inimigo do seu ontem. A mocidade vai ser torturada e prensada por sonho de maternidade, que é a questão de eu receber o impacto daquele espírito que precisa voltar pelo meu braço. E isso representa uma angústia, um desequilíbrio para mim, que vou precisar desejar, ansiar e correr atrás dessa maternidade. E ela só vai poder ter algum descanso quando ela receber esses 3 adversários como filho, que são 3 orbitação, centro de desarmonia e caos, para que na forja do sacrifício vivo, nobre, ela os recambie, releve. Por isso que na condição de genitora, ela é um imã, um atracional confuso, atormentado, ou a sede obnubilada, obscura, infeliz, de uma constelação de dificuldade, de código, de enigma, de dor. E isso vai dizer da urgência de assumir a capacidade que eu tenho, a possibilidade que eu trago de ser um imã benéfico, que gravita força e peça para o reajustamento do que está em torno de mim, o auxílio do outro. E a urgência de trabalhar a minha moral endógena, aquela insistência no bem que promana de mim. Porque veja, eu sempre vou estar no centro de uma teia gravitacional. Haja visto que cada qual está no centro de seres que se lhe circunvizinham, e que isso é um chamamento para mim para usar a minha possibilidade para a libertação e o despertamento no bem. Porque há momento em que a teia que se forma em torno de mim, de penumbra, de vingança, de descalabro, é tal que não é possível apreender o que acontece ali de pronto, ou trazer aquilo na carta ao toque
de um movimento de mão, mas eu posso ser aquela influência, aquela palavra benéfica que acalma ânimo, que reconsidera atitude, que descobre um caminho melhor, iluminado para seguir. Tanto é algo que se impõe essa situação, que existem milhões que precisa reencontrar o desafeto de ontem na sequência, e dá para imaginar a luta que aguarda esse espírito quando ainda a chaga está queimando e viva e precisa reencontrar o outro que participa disso para uma nova diretiva. E existem milhões que é possível aguardar tempo relativamente longo para reencontrar alguém que faz parte da minha ferida. Mas se eu consigo me reerguer nesse momento e levar o óleo que alivia, o bálsamo curativo, o amparo, é possível refazer e dissolver teia de destino. Porque a briga, o ódio, a inveja deteriora a faculdade perispiritual mediúnica. Essa ignorância, primitivismo, amnésia, desespero. Porque quando eu estou num desmantelo, desajuste, detrito e desencaminhada, extraviada da boa intenção, eu vou lutar e digladiar com uma ideia implacável, fixa, que não arreda, enclausurante, obcecante, onde o padecimento habita, exteriora por grito de inconsciência, de insanidade, de dor. E a urgência de trazer a caridade para o meu comportamento normal, do estudo, da serenidade moral. E a necessidade de ambientar em mim, como vai dizer na revista Reformador de novembro de 2007, por Manuel Filomeno de Miranda, que trata da responsabilidade mediúnica, porque é uma energia que eu posso usar e extravasar ela para auxiliar, para o serviço nobre.
para uma atuação dignificadora, onde eu treino minha emoção sob controle, sob rédea, mantenho a minha psique em paz, em equilíbrio, e vou auxiliar na catarse de angústia e de aflição de quem me propõe ajudar. E isso é uma vivência de paz, por poder ser instrumento da caridade, ao toque, a serviço de Jesus, que é o nosso guia e modelo.